Voltamos, estamos ao vivo com o CJC Esporte. A gente está dedicando essa edição como uma forma de homenagem a todos os jogadores envolvidos nessa tragédia que aconteceu lá na Colômbia. Só que, infelizmente, essa não foi a única tragédia que aconteceu no esporte mundial. A gente preparou um VT contando de outros acidentes envolvendo atletas, clubes e por aí vai. Vamos acompanhar. Infelizmente, a tragédia com o avião da Chapecoense não é a primeira no mundo do esporte. Vários casos marcaram de forma negativa o desporto mundial. Um dos mais lembrados é a tragédia dos Andes, onde 45 pessoas, incluindo a seleção de rugby do Uruguai, seus amigos, familiares e associados, caiu na Cordilheira dos Andes no dia 13 de outubro de 1972. Pelo local ser muito alto, com 3.600 metros de altitude, as autoridades não conseguiam socorrer e deram todos como mortos. Um pequeno grupo sobreviveu e, após 72 dias, com 10 dias de caminhada, foram resgatados. 16 sobreviventes. O caso se tornou filme, livro e ganhou até um museu no Uruguai. Em 1949, o avião no qual a equipe italiana de Torino voltava de um jogo em Lisboa caiu, matando 42 pessoas, entre elas quase todo o elenco. Parte desses jogadores viriam ao Brasil disputar a Copa do Mundo em 1950. 11 anos após, em 1958, outra grande tragédia. Conhecida como Desastre Aéreo de Munique, o Manchester United jogou uma partida contra o Estrela Vermelha em Belgrado e retornava para casa. A equipe havia conquistado o empate por 3-3 contra o time iugoslavo, que lhe rendeu a classificação para as semifinais da Liga dos Campeões. O motor da aeronave que transportava a equipe pegou fogo e caiu nas proximidades da cidade de Munique, na região da Baviera. No acidente, morreram 28 pessoas, entre passageiros e moradores do local. A equipe perdeu 8 jogadores. Entre os sobreviventes estava Bob Charlton, campeão do mundo em 1966. Em 6 de outubro de 1976, um atentado matou 24 integrantes da seleção de esgrima de Cuba. 9 minutos após a decolagem, 2 bombas explodiram e o avião caiu no Mar Caribenho. De acordo com relatos da época, 4 venezuelanos foram acusados do homicídio coletivo por fazerem oposição ao presidente cubano Fidel Castro. No dia 28 de outubro de 1993, uma aeronave da Força Aérea de Zâmbia, que levava a seleção do país para uma partida das eliminatórias para a Copa do Mundo em 1994, explodiu logo após decolar de um aeroporto no Gabão, onde havia parado para reabastecer. 18 jogadores, 3 dirigentes e 5 militares morreram. Outro caso marcante aconteceu em 2011. Foi com o Lokomotiv Yaroslav, um dos maiores clubes de hóquei no gelo da Rússia. Em viagem para um campeonato, a aeronave que levava a delegação chocou-se com o solo e ninguém sobreviveu. O caso mais recente foi do atacante Fernandão, campeão de tudo com o Internacional e um dos principais jogadores da história do Colorado. Ele morreu em 7 de junho de 2014, aos 36 anos, na queda de um helicóptero no interior de Goiás. Outros 4 tripulantes também não resistiram. Até então, a maior tragédia de esporte coletiva no esporte brasileiro foi de acidente rodoviário, a tragédia Chavante. No acidente, faleceram o zagueiro Regis, o preparador de goleiros Giovanni Guimarães e um dos maiores ídolos da história do clube, o uruguaio Cláudio Millar. Grandes tragédias aí que acabaram acontecendo no Brasil e no mundo. A gente acabou pegando imagens de internet para contar essa história triste também, né? Você viu a imagem de SBT, imagens de Rede Globo e de outras empresas de televisão também, tá bom? A gente queria mostrar agora alguns tweets
né, de repercussão aí de atletas e clubes também que se manifestaram através... Não, antes de mostrar a repercussão ainda... Isso, exatamente. Ó, o Agüero falou que está comovido pela tragédia que aconteceu aí com a Chapecoense, né, e mandou as condolências e apoio para o clube, famílias e amigos. Quando chegar no inglês aí, vou pedir uma pequena ajuda ao Léo, né? Vamos ver aí, ó. Esse é o tweet do Atlético Nacional, que lamentou profundamente e se solidariza com a Chapecoense, né? Pelo acidente ocorrido. E aguarda informações das autoridades. E acabou de divulgar, né, publicamente a nota oficial com o pedido de abdicação ao título e o título da Copa Sul-Americana em favor da Chapecoense. E aí vamos continuar com os tweets aí, ó. Gareth Bale absolutamente aterrorizado, horrorizado em saber notícias a respeito da Chapecoense, do acidente aéreo. Os meus pensamentos, minhas condolências às famílias e aos passageiros envolvidos, à equipe em geral. Aí o Falcão, né, jogador hoje do Manchester United ainda, né, dizendo... Sim, minhas orações e solidariedade aos sobreviventes, famílias e amigos da Chapecoense nesse triste momento. Aí o Luiz Gustavo, né, brasileiro, que tuitou, né, meu Deus, conforte os corações de todos os familiares e dê muita força nesse momento tão triste. Luiz Gustavo, jogador de seleção brasileira, também de Copa do Mundo. Aí Maradona fez um post e eu, para ser sincero, não estou conseguindo ler daqui, mas ele também colocou ali, né, força, Chapecoense e tudo mais. Aí o tweet do Neymar, hashtag Força Chape, né, com a logo ali da Chapecoense. E esse aí... não estou conseguindo ler ali. É o Rooney? É o Rooney? É o Wayne... provavelmente. Na verdade, esse post se generalizou, né, aos clubes. É o Ozil. O Ozil. Sim. O Ozil. É o Ozil. O Rooney agora, né, no Twitter, né, tristes notícias ao acordar, né, hoje. Meus sentimentos, meus pensamentos positivos para as famílias e seus amigos. Então a gente percebe que uma tragédia que tomou conta da mídia e também dos jogadores, de todos os atletas. Sim, né? sim. O próprio Rafael Nadal também publicou no Twitter suas condolências, né? E todos os clubes praticamente utilizaram como modelo esse luto, né? O escudo da Chapecoense ali preto e branco, né? E o seu próprio escudo dali também, junto fazendo a composição da imagem, e todos os clubes unidos nesse ideal. E como a gente lembrou nos blocos anteriores, outras equipes pelo mundo também prestaram solidariedade. O Barcelona e o Real Madrid hoje abriram seus treinamentos com um minuto de silêncio, né? Em homenagem às vítimas desse acidente. E o que projetar da Chapecoense agora, em Gama e Léo? Como se reestruturar? Como se levantar novamente? Como voltar aí a disputar o Campeonato Brasileiro, Sul-Americano novamente, Libertadores? O que fazer? É uma boa pergunta, né? Por isso até que eu falei anteriormente que os clubes devem se unir para ajudar a Chapecoense nesse momento. A parte financeira também, empréstimo aí de jogadores. Como eu tinha dito anteriormente, o Torino, depois daquele acidente em 1949, ele demorou muito tempo para poder se reerguer, só foi conseguir se reerguer na década de 70, mas eu acredito que com a ajuda aí dos clubes irmanados, a Chapecoense vai poder se levantar de novo. E assim, eu estava até falando no último debate que teve lá no Grupo Bandeirantes de Comunicação, na Bradesco Esportes FM, que eu sou contra 4 clubes caírem e 4 subirem. Eu acho muita coisa, porque o time da B, ele vai disputar a Série A no ano seguinte, ele cai. Ele não consegue se manter. A Chapecoense conseguiu. A Chapecoense conseguiu muito tempo aí, se firmou na Série A, em pouco tempo chegou na final de uma competição internacional.
Então, era um modelo aí de uma gestão vencedora, inteligente. Entendeu? Desde 2009, né, essa ascensão Isso, meteórica tava na da Série Série D Tava na Série D. até Porque o se futebol, consolidar. então não é só dinheiro, não é só você botar dinheiro lá no clube e pronto. É uma gestão, então a Chapecoense estava aí com essa gestão vencedora aí de conseguiu permanecer muito tempo na Série A e em pouquíssimo tempo chegou numa final de Sul-Americana. Né? E aí estava conversando com a equipe antes aqui, e eles falaram que depois do acidente de avião do Mamonas Assassinas, as bandas não viajam mais todas juntas, né? Todos num avião só. Eles viajam cada um em um avião para poder, caso acontecer algum acidente, não morra todo mundo. Será que com essa tragédia alguma coisa muda ou no embarque, desembarque, ou na segurança da aviação? De repente, não sei, viajar num avião mais moderno, vocês acham que pode mudar alguma coisa? Acho que sempre gera algum tipo de Algum revisão tipo, de né? procedimento, de critérios de segurança. Falando, por exemplo, no automobilismo em termos de tragédia, que foi aquele final de semana trágico da morte do Senna, no mesmo final de semana teve a morte do Ratzenberger e o acidente do Rubinho Barrichello, muito grave. Toda aquela tragédia que mobilizou não só a família da Fórmula 1, mas todo mundo, aquilo serviu para salvar muitas vidas, porque depois a gente praticamente não teve mais acidentes fatais na Fórmula 1. Tivemos o Bianchi, agora realmente uma situação muito excepcional, né? Não em função de uma falha de segurança, mas foi minimizado e bastante, e os critérios foram realmente mais observados e melhorados. Quem sabe a gente possa ter realmente alguma revisão. É sempre bom a gente melhorar sempre, né? Tudo na vida, né? Será que isso pode gerar alguma coisa, Gama? Não sei, Difícil até projetar, né? Alguma coisa, tomara né? que com relação à segurança, sim, né? Mas eu não sei, eu acho que seria até pior se o voo fosse fretado, né? Porque não foi. Se o voo fosse, de repente, fretado, a gente poderia estar aqui debatendo, será que a gente tem que terminar com isso? Será que é perigoso? Não é tão seguro essa coisa de fretar voos, de repente, em cima da hora, entendeu? É verdade. Foi num voo comercial, né? Foi num voo comercial. Bom, olha só, nós temos aí um VT da CBF que adiou a final da Copa do Brasil, que iria acontecer amanhã, né? E foi adiado para a próxima quarta-feira. Vamos rodar o VT aí da CBF. A Confederação Brasileira de Futebol anunciou o adiamento da final da Copa do Brasil, que seria disputada nesta quarta-feira em Porto Alegre entre Grêmio e Atlético Mineiro. A medida foi tomada após o acidente com o avião da Chapecoense, que deixou pelo menos 76 mortos na madrugada desta terça-feira, perto de Medellín, na Colômbia. A aeronave transportava 9 tripulantes e 72 passageiros, incluindo os jogadores do clube e jornalistas. O avião decolou de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, onde fez escala depois de iniciar a viagem no Brasil. O presidente Michel Temer decretou luto oficial de 3 dias pelo acidente e determinou que a aeronáutica disponibilize aeronaves para as famílias e para o transporte das vítimas. E o Léo comentou aqui, não sei se tu comentou ao vivo, que os familiares já estão indo para Medellín. Sim, anunciado agora há pouco tempo na Band News, né? Band News FM, que os familiares das vítimas, né, já estão se encaminhando a Medellín para iniciar o processo doloroso, né, de reconhecimento dos corpos. E para complementar a informação, Gama, não foi só a Copa do Brasil que foi adiada, né? Isso, a última rodada do Campeonato Brasileiro, que seria disputada no próximo domingo, vai acontecer no dia 11, no outro domingo. E acertada também a decisão da CBF de adiar a final da Copa do Brasil, o segundo jogo. Porque imagina, o Grêmio campeão, o Atlético Mineiro campeão, não tem clima para você comemorar título, para você levantar a taça da volta olímpica, não tem clima, né? Até porque a final já seria amanhã, né? Acho que nada pode tirar o peso de um título, mas essa tragédia acho que deixa um pouco triste esse final de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, né? Não tenha dúvida, a gente tem que valorizar acima de tudo o aspecto humano e não tem, hoje aqui... Eu não vejo aqui um programa de esporte, eu vejo um programa de utilidade pública hoje, a gente discutindo toda essa situação negativa que aconteceu e tentando imaginar o que vai se desenrolar daqui para frente, né? Então, acho que a função principal, né, que a gente tem aqui que é informar e realmente não há clima para isso.
Bom, gente, olha só. Ontem nós tivemos também jogo do Campeonato Brasileiro. O Vitória jogou contra o Coritiba e venceu por 1-0, inclusive com mais um gol do Marinho e mais um golaço feito para o Marinho. A gente tem um gol aí para rodar, o gol que garantiu a vitória do Vitória em cima do Coritiba, ó, saindo da esquerda, cortando para o meio, fez um golaço realmente. O Marinho. Se o Messi faz esse gol, hein? Era Puskás. É verdade, era Puskás. E essa vitória deixou o Internacional complicado no Campeonato Brasileiro, né? Porque com a vitória, o Vitória foi para 45 pontos, está na 15ª colocação. O Internacional tem 42. E para passar o Vitória, por exemplo, teria que vencer o próximo adversário por pelo menos 5-0. Ou seja, é provável que o Internacional não passe o Vitória. A Vitória está fora. Eu diria que mesmo com a faixa dos 45 e a meta sendo 46, o Vitória está livre, está garantido na Série A. Acho que o garante o Vitória. Mesmo com derrota, você tirar essa diferença de gols é muito complicado. Agora o foco mesmo, acho que é o Sport. Que é o concorrente do Internacional direto agora, né? Isso, que joga contra o Figueirense. Em casa. Já rebaixado. Já rebaixado na Ilha do Retiro. Eu acho muito complicada a situação do Inter. Depois dessa vitória aí do Vitória da Bahia. O Internacional tem que ganhar de qualquer maneira do Fluminense e torcer ou para o empate do Vitória ou para o Internacional golear o Fluminense e torcer para o Vitória levar também uma goleada, digamos assim, da equipe do Palmeiras, já campeão na última rodada. Infelizmente, eu digo infelizmente porque eu sou sempre a favor do clube grande na Série A. Vamos falar assim, mas não merece porque não fez por onde, isso é uma outra história. Mas, infelizmente, mais um grande vai disputar a Série B, na minha opinião. A possibilidade aí do empate, né? O empate do Sport com o Figueirense, com uma diferença de saldo de gols pequena, 2 gols de saldo a menos para o Internacional, seria bastante possível. Se tiver uma mala branca, uma mala preta, vermelha, mas é muito azul, difícil crer que Figueirense já rebaixado vai endurecer o jogo contra o Sport Recife lá em Recife. É isso aí, olha só, não fala aí, o Otávio falou triste, muito triste, #Força Chape. E o André deu uma sugestão bacana, ele falou, sugestão, na última rodada do Brasileirão, toda a renda revertida para a Chapecoense. Mandantes com a camisa verde da Chape e visitantes com a camisa branca. Seria uma boa sugestão. Acho que qualquer movimento que homenageie e ajude a Chapecoense nesse momento é muito bem-vindo. Léo, queria te agradecer aí pela presença e pela participação. Sempre presente aqui, sempre que for convocado, na alegria, na tristeza, né? E vamos, mais uma vez, né, orar e pedir realmente a Deus que todo conforto venha para essas famílias que hoje estão enlutadas. Vinícius, obrigado aí pela participação. Obrigado, Evandro, mais uma vez pelo convite. Infelizmente, numa terça-feira triste, né, depois dessa tragédia. E, gente, eu queria agradecer a companhia de vocês. E a gente vai terminar o programa de hoje fazendo uma homenagem aí a Rodrigo Santana, que trabalhou aqui com a gente, estava com a equipe da Fox Sport viajando para a Colômbia. Um abraço e amanhã a gente volta às 2h30 da tarde, tá bom? Um abraço, até lá.